Hello, you guys! Welcome back to my channel. No vídeo de hoje eu vou falar do meu BFF, my best friend forever, verb to be. Então, assim, povo, eu sei que quando a gente fala de to be, já aparece, mas eu só estudei isso na escola, eu nunca aprendi nada. E para muitas pessoas é realmente verdade. A gente fica vários anos na escola, a gente sabe, né, que no ensino regular é difícil aprender inglês. Eu mesma aprendi pouquíssima coisa de inglês quando eu estava na escola. Eu fui realmente aprender inglês quando eu comecei a estudar sozinha, que eu entrei numa escola, enfim. Eu já contei toda a minha história aqui no canal. E para aprender um idioma, qualquer idioma, você precisa começar do básico e ir avançando até chegar a um nível de fluência realmente. Por isso que eu decidi fazer um vídeo contando para vocês, esclarecendo dúvidas a respeito do meu amigo, o Toby, que eu chamo assim carinhosamente. Para a gente conversar sobre o to be, eu resolvi separar os vídeos em 4 partes diferentes. Então, hoje eu vou fazer uma introdução, né? Mostrar para vocês alguns exemplos, como a gente pode usar o to be, mais ou menos quais são as funções dele dentro de uma frase, etc. E a gente vai ter mais 3 vídeos. Eu vou fazer um vídeo falando do to be apenas no presente, um falando do to be apenas no passado e um outro falando do to be apenas no futuro. Mais pra frente eu posso pensar em vídeos diferentes usando o to be de outras formas. Então agora a gente vai aqui para a tela do meu computador e se a qualidade do vídeo aí na minha carinha tiver um pouquinho ruim, é porque eu tô gravando na câmera do meu laptop, do notebook, então a qualidade da câmera aqui não é tão boa assim, é o que tá tendo para hoje. Então vamos lá. Como eu disse, eu chamo carinhosamente o to be de meu amigo Toby. Então, primeiramente, eu coloquei aqui todas as formas do to be. Então, o que isso quer dizer? O verb to be é um verbo, né? Verb to be. E como um verbo, o to be indica ação, tá? Todo verbo ele vai indicar ação. No português, o to be ele pode ter 2 significados: ser e estar. Na língua inglesa, a gente vai usar o ser e o estar de outras maneiras também. Por exemplo, para falar idade. Em português, a gente diz eu tenho 20 anos. No inglês, a gente vai usar o to be, como se fosse eu sou 20 anos, ou a tradução que eu acho mais interessante, eu estou 20 anos, porque a nossa idade, obviamente, vai mudando, enfim. Então, aqui nós temos todas as formas do to be, como eu disse. Então, se você vê escrito qualquer uma dessas coisas por aí, saiba que estamos falando do to be. Vamos ver um por um, mas eu não vou explicar nenhum deles. Eu só vou mencionar por enquanto. Então, a primeira forma que nós temos aqui é infinitive, a forma infinitiva, to be. Example, it's important to be hardworking. É importante trabalhar duro, ser uma pessoa trabalhadora. Base form, be, só o be. For example, be kind, seja gentil. Próximo, present, que é o mais conhecido de todos, que normalmente é o que a gente estuda na escola, que é o am, is, are. For example, movies are better than soap opera. Filmes são melhores do que novelas. Next, the continuous form or the gerund form. Been, que é quando a gente acrescenta o ing. For example, I don't like being late. Não gosto de estar atrasada. Next, the past, was and were. It was freezing last week. Tava muito frio na semana passada. And the participle, been. She has already been to Japan. Ela já esteve no Japão, ela já foi para o Japão. Então, são todas as formas do to be que a gente tem por aí. To be, am, is, are, been, was, were, been. Um monte de coisa, certo? Com um único verbo. Todas essas formas, elas vão acontecer com todos os verbos em inglês. O to be é o que muda mais.
Só do to be nós temos aí, ó, 8 formas que ele pode ser encontrado, tá? Ele é o que a gente diz o verbo mais irregular da língua inglesa. Mas não é disso que eu quero falar agora, certo? O foco aqui é dar um panorama para vocês. Então, eu vou dar alguns usos do to be como main verb, uses as the main verb, ou seja, os usos do to be como verbo principal na frase, e eu vou usar a minha amiga Beyoncé. She is also a friend of Toby. Ela também é amiga do meu amigo Toby. Vamos lá. Para que eu uso o to be na prática? Para falar o nome. Her name is Beyoncé. Her name is Beyoncé. Para falar idade, age. She is 39 years old. She is 39 years old. Ela tem 39 anos de idade. Feelings, sentimentos, emoções. She's bored. Ela está entediada. Eu acho, gente, pela cara dela aí nessa foto, she's bored. Quality, qualidades. Quando você coloca adjetivos nas pessoas ou descreve alguém. Her voice is incredible. Her voice is incredible. I'm her fan. Então, a voz dela é o que, gente? Incrível, maravilhosa. Sou fã. Nationality. She's American. She was born in Texas. She's American. She was born in Texas. Ela é americana. Ela nasceu no Texas. Profession. She's a singer. Ela é cantora. She's a singer. Óbvio que ela é mais um monte de coisa, né? Location. She was in a theater. She was in a theater. Ela estava em uma casa de espetáculos ou num teatro. Estou imaginando aqui, tá? Relationships. She's married to Jay-Z. She's married to Jay-Z. Ela é casada com o Jay-Z. Aqui, gente, eu coloquei como relacionamento, né? Relationship. Mas é o próprio estado civil mesmo. Time. Então, a gente vai usar o to be para falar de horários no modo geral, tá? Horário específico ou coisas relacionadas a horários. For example, she's late. Ela está atrasada. Existences. There are diamonds on her glasses. There are diamonds on her glasses. Então, tem diamantes ali nos óculos dela. Muito chique. Então, tudo isso daqui, gente, usamos o to be para falar, para descrever, para explicar, para dar detalhes, etc. Mas também podemos usar o to be como verbo auxiliar. Uses as auxiliary verb. De novo, my friend Beyoncé is going to help me. Minha amiga aqui vai me ajudar. Então, vamos lá. O to be como verbo auxiliar pode ser usado em 2 momentos. Nas formas contínuas, por exemplo, present continuous, e com passive voice, voz passiva. Nesses 2 casos, o to be ele vai entrar como um verbo auxiliar. Examples. She's singing her most famous song. Ela está cantando a música mais famosa dela. She is singing. Ela está cantando. She was talking to her daughter before the concert. She was talking to her daughter before the concert. Ela estava conversando com a filha dela antes do show. Passive voice. Many songs were written by her. Many songs were written by her. Muitas músicas foram escritas por ela. Foram escritas por, né? One of her songs, Single Ladies, was played all around the world. One of her songs, Single Ladies, was played all around the world. Foi tocada, was played all around the world. Não é a única, né, gente? Só um exemplo. Então, aqui, gente, nesses 4 casos, o to be entra como verbo auxiliar, ou seja, ele não é a estrela da frase. Ele está ali apenas para dar suporte para outros verbos, ok?
É importante a gente lembrar que, além do verbo to be ser o principal ou de ser um auxiliar, nesses dois casos, o to be vai entrar em diferentes tempos verbais. Então, eu vou ter uma forma do to be para o passado, uma para o presente e uma para o futuro. Dentro de tudo isso que eu já falei, eu vou ter o infinitivo, eu vou ter a forma base, eu vou ter o passado e assim por diante, dentro de diferentes tempos verbais. Como eu falei para vocês, eu vou separar essas nossas aulas introdutórias do to be em 3 momentos: passado, presente e futuro. Vamos ver alguns exemplos. No passado, um exemplo do to be no passado. I was at home last night. I was at home last night. Então, isso daqui está no passado. Eu estava em casa ontem à noite. No presente, I am happy. I am happy. Eu estou feliz. E no futuro? It will be a cold day. It will be a cold day. Será um dia frio. Irá fazer frio. Tá certo? Passado, presente e futuro. Então tá. Eu fui bem técnica até o momento, né? Mostrei para vocês as formas que a gente pode encontrar o to be. Expliquei para vocês que o to be pode ser o verbo principal ou o verbo auxiliar de uma frase. E mostrei para vocês também que a gente pode usar o to be em diferentes tempos verbais. Ou seja, eu era, eu sou, eu serei. Passado, presente e futuro. No dia a dia, gente, na prática, no vamos ver, quando que vocês vão encontrar o to be? Não tá dentro de caixinhas, né? Tudo muito certinho, muito bonitinho, como muitas vezes a gente encontra nos livros, né? Quando a gente está aprendendo. Tanto a língua quanto os diálogos que a gente tem ao longo do nosso dia são coisas ativas, né? Elas têm, parece até que vida própria. Então, nada vai ser muito certinho, muito quadradinho. É importante a gente estar atento para essas nuances que o idioma pode ter. Então, no dia a dia, como eu efetivamente vejo o to be no dia a dia? Vou dar alguns exemplos. Então, olha só, to introduce yourself and other people, para você se apresentar e apresentar pessoas que estão com você. To discuss schedule and time, para falar sobre agenda e horários e etc. To describe feelings and emotions, para falar sobre os seus sentimentos e as suas emoções. To talk about places and directions, então para falar do lugar onde você está, por exemplo, e dar direções. Ah, tá ali na esquina. E vamos aos exemplos propriamente ditos. I'm Fernanda. This is my friend Toby. Eu sou a Fernanda, esse é o meu amigo Toby. Beyoncé was late to the meeting. Beyoncé was late to the meeting. A Beyoncé estava atrasada para a reunião. Ela estava atrasada. Meet me at the coffee shop. It's on the corner of Interlagos and Jangadeiro. Me encontre ali no café. Fica na esquina da Interlagos com a Jangadeiro. Então, aqui eu tô dando uma direction, né? Tô dizendo ali onde fica a coffee shop. He was sick yesterday. Now he's better. He was sick yesterday. Now he's better. Ontem ele estava doente. Hoje ele está melhor. Ele já está melhor. This class is from 8 to noon. This class is from 8 to noon. Essa aula é das 8 ao meio-dia. Então, como eu disse, essa aula ela foi mais para situar vocês dentro do verbo to be e as maneiras como a gente pode usá-lo. Na próxima videoaula que eu vou falar sobre o to be, eu vou abordar o to be no presente. E aí sim, a gente vai ver a forma, como que eu monto as frases, qual que é a ordem das palavras dentro das frases e coisas desse tipo. Então, se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida sobre o to be, aproveita para deixar aqui nos comentários que eu vou usando as dúvidas de vocês para montar os próximos vídeos. Então, fica ligadão aqui no canal, curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!